Boa noite a todos. E que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso divino amigo, e a todos os amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, espíritos protetores, espiritualidade da casa, né, pela vibração, pela recepção amorosa que temos aqui nessa casa de orações, porque a gente sabe que esse ambiente, como sempre, é preparado pelos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos e de um modo delicado transmitem paz, serenidade e algo mais. Esse algo mais a gente ainda não tem aquela percepção para perceber, mas que essa paz, que essa serenidade esteja presente na nossa reflexão nesta noite. Estamos aqui representando a USE, União das Sociedades Espíritas, e o tema deste mês da USE é os trabalhadores da última hora, que podemos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, e é aquela parábola que está lá narrada em Mateus, também no capítulo 20, e podemos estudar, é claro, com os muitos livros que temos dos estudos das parábolas, Caibar Schutel, Rodolfo Caligares e tantos outros. Mas Jesus nos falava por parábolas, e nessa parábola ele diz assim: o reino dos céus é comparado a um pai de família que saiu na primeira hora do dia, de madrugada, para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ele saiu na primeira hora, encontrou alguns trabalhadores parados na praça e combinou com eles: eu lhes pagarei 1 denário, que era uma moeda de prata, que era na época considerado o salário mínimo para um dia de trabalho. Combinou com eles, eles aceitaram e foram para a vinha. Depois ele saiu também na terceira hora, saiu na sexta hora e fez a mesma coisa, encontrou outras pessoas lá na praça e chamou-os também para ir à sua vinha, que ele pagaria o que fosse justo. Saiu na 9ª hora e saiu também na 10ª hora, e ainda tinha pessoas que estavam lá na praça, sem trabalho. Ele falou: mas por que vocês estão aqui o dia todo, sem trabalho? E esses falaram: porque ninguém nos contratou. Ele falou: então ide também para a minha vinha. Ou seja, faltava só 1 hora para terminar o dia de trabalho. E aqueles trabalhadores foram então na última hora. E ao final do dia, esse pai de família, ele chamou o seu administrador e falou assim: ó, começa a pagar o salário para todos esses trabalhadores. Comece pelos últimos até chegar aos primeiros. E a hora que o administrador começou a pagar, ele deu aquela moeda de 1 denário para todos os que tinham chegado na última hora. E aqueles que haviam chegado na primeira hora começaram a olhar assim e falaram assim: se ele está pagando uma moeda para aqueles, ele vai pagar mais para nós, que ficamos o dia todo trabalhando aqui na vinha. Mas não foi assim. Na hora que chegou a hora deles receberem, eles receberam também uma moeda e começaram a murmurar, a reclamar contra o pai de família. E aí então o pai de família falou: mas meu amigo, falou para um deles, eu não te fiz injustiça. Você não combinou comigo trabalhar o dia todo por um dinheiro, né? Um denário? Toma o que é teu e vá. Quanto a mim, não me é lícito fazer o que eu quero dos meus bens? Eu vou dar a esse que chegou por último tanto quanto eu dei para você. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. Aí ele falou: porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente sabe que na parábola sempre tem uma simbologia, né? E a gente vai perceber que nessa simbologia é a mensagem que Jesus nos fala praticamente de toda a missão que nós todos temos aqui na face da terra. Podemos então dizer que aquele pai de família é Deus, a vinha é o próprio universo, ou se quisermos dizer, seria a Terra, né? Esse planeta, esse educandário terrestre, esse planeta que é uma escola de aperfeiçoamento moral para todos nós.
os trabalhadores da vinha são todos os homens. E aquelas horas são todos os tempos em que tivemos na marcha da evolução, né, do planeta, as pessoas que vieram de tempos em tempos. A gente tem que lembrar que o pai de família saiu na primeira hora, de madrugada. Então a hora era contada das 7 às 8 a primeira hora, das 6 às 7 a primeira hora, das 7 às 8 a segunda hora e assim por diante. Quando ele saiu na sexta hora, ele saiu ali por volta do meio-dia. Quando ele saiu na nona hora, ele saiu por volta das 15 horas. Na 1/10 hora, já era quase chegando às 17 horas, quase no final do dia. Então, à primeira vista, se nós formos analisar, a gente fala assim, não, mas aqueles que chegaram primeiro realmente tinham razão, né? Qualquer sindicato hoje estaria a favor da reclamação desses trabalhadores. Mas aquele patrão era um patrão generoso. Por isso que essa parábola é chamada a parábola dos trabalhadores da vinha e também chamada a parábola do patrão generoso. E Deus, como Ele é misericordioso, Ele coloca a misericórdia até acima dessa suposta injustiça que Ele estava fazendo. Por quê? Porque Ele sabia da necessidade de cada um daqueles trabalhadores. Todos tinham as suas necessidades, né? Com certeza, aqueles que chegaram primeiro na casa do Pai estavam ali já sob o teto do Pai, né? Recebendo todos os benefícios naquele momento, né? Poderiam estar ali na vinha do Pai, estariam diante do Pai, recebendo, o almoço, o café e tudo mais. E aqueles que ficaram esperando naquela angústia, naquela necessidade de ter que trabalhar para levar o sustento para a sua família, para os seus filhos, era aquela insegurança, aquela amargura que esses que foram os primeiros não passaram. Então, quando ele igualou o salário, o pagamento para aquelas criaturas, ele estava realmente colocando essa sua misericórdia, né, para que todos pudessem também receber, porque ele sabia da necessidade de cada um. A gente sabe hoje, né, que passamos por crises e mais crises, em praticamente todos os países, aqui no Brasil também, muitos trabalhadores dispensados ou em layoff, né, que é aquela suspensão do contrato, temporária do contrato, é aquela insegurança, né? E isso tudo faz com que haja assim essa dúvida, essa insegurança, e até a fé de muitos começa a esmorecer. E aí a gente vai ver então que aqueles trabalhadores que estavam aguardando, com certeza quando eles chegaram para trabalhar, eles deram tudo de si, procuraram fazer o melhor, procuraram se devotar realmente naquela tarefa, né, para realmente estarem ali presentes na próxima oportunidade. Então a gente vai ver que de lá para cá, é claro, né, hoje a gente vê que mudou muito a relação de trabalho, né, de patrão e trabalho, que é um antagonismo milenar praticamente, né? Nós tivemos, hoje a gente percebe que existem leis, existem regulamentos para os trabalhadores. Então a gente vai perceber essa necessidade realmente de nós percebermos que nós todos necessitamos desse trabalho que nos dignifica a vida, que nos dá realmente aquela condição de realmente podermos estar atuando, né? Tanto em benefício da nossa família, quanto do próprio local onde nos encontramos. Então eu me recordo, falando de empresa, no meu tempo, pelo menos, as empresas ainda tinham aquelas placas, né, na portaria, onde tinha as funções que estavam disponíveis. Aí você chegava com a carteira profissional, entregava, né, vinha alguém do RH, pegava aquele monte de carteiras, levava para dentro, depois voltava, e era aquela alegria quando você era selecionado. Puxa, hoje eu vou preencher a ficha, né? Aí você preenchia a ficha e tinha todos aqueles dados, né? Dados pessoais, tal, endereço, e chegava embaixo, tinha pretensão salarial. Aí você pensava, o que eu faço agora? Você se baseava na última função que você havia tido. Poderia ser até há muito tempo, você ficava até meio perdido. Às vezes você colocava uma pretensão acima do que eles estavam pagando. Aí você sabia, não, eu preciso desse emprego, não posso perder esse emprego. Você até abaixava, apagava ali, colocava o que é que eles estavam pagando. Hoje em dia não temos mais isso, né? Hoje em dia, nem você fazer um currículo
em papel eles aceitam. Tudo é virtual, tudo é pela internet. Você, inclusive, pode usar empresas especializadas nisso, né? Então a gente vai perceber que mudou muito. Joana de Ângeles, no seu livro Estudos Espíritas, ela faz um estudo sobre o trabalho, falando, né, de todo o desenvolvimento que nós tivemos, fala do trabalho-valor, trabalho-remuneração, trabalho voluntariado, enfim, tudo que passamos até hoje, né? Depois da Revolução Industrial, quando vieram as máquinas, mudou tudo, né? Hoje em dia nós temos mais facilidades, mas a gente sabe que é a evolução, mas a evolução, o progresso intelectual e material, ele vai mais rápido do que o progresso moral. E a nossa necessidade é justamente a nossa transformação moral. A doutrina espírita diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então nós estamos sempre trabalhando. Nós podemos então fazer a simbologia desses tempos como sendo todas as épocas que tivemos os missionários aqui no planeta Terra. Poderemos dizer que os primeiros, né, até tinha um livro chamado A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde ele traz assim a história da humanidade, basicamente em todas as épocas, né, que tivemos. Tivemos lá os grandes povos daquela época, né, os 4 grandes povos que estavam aqui: a China milenar, os hindus, os egípcios, e chegaram também os capelinos até para ajudar a evolução aqui do planeta. Estavam todos juntos. Podemos então ligar essa colocação dos primeiros como sendo aquelas criaturas que estiveram aqui para que houvesse a mensagem de Deus, né? E Jesus, é claro, né, o governador planetário, ele esteve sempre presente para que tudo se passasse da melhor maneira. Então nós tivemos, por exemplo, os grandes patriarcas, né? Abraão, Noé. Nós tivemos os grandes legisladores. Podemos nos lembrar de Hammurabi, que veio antes, depois Moisés. Podemos nos lembrar dos grandes profetas, Isaías, Jeremias, e tantos outros. Podemos nos lembrar dos grandes iluminados, Buda, Confúcio, Lao Tse, que eram grandes criaturas, né? O próprio Gandhi, que veio bem depois. Podemos nos lembrar então de todos os que estiveram aqui para trazer essa modificação do planeta, essa transformação do planeta. E de tempos em tempos, que consideramos aquelas primeiras, terceira, sexta hora, nós chegamos até a época em que surgiu o Espiritismo. Antes disso tivemos um período assim de trevas, né, na Idade Média, mas mesmo assim tivemos grandes trabalhadores e trabalhadoras, tanto no plano espiritual quanto aqui no planeta Terra. Tivemos a figura de Francisco de Assis, tivemos a figura de Joana d'Arc, tantos missionários que chegaram para que a evolução do planeta realmente se processasse sob as bênçãos de Jesus. Aí chegamos então naquela nova era. Era uma era em que todos já estavam assim com suas ideias iluminadas, né? Tínhamos as grandes invenções, grandes pessoas que chegaram em todas, passávamos, né, lógico, pela Renascença, passamos por toda aquela época, e tivemos inclusive a época lá da Revolução Francesa, né, que tinha como lema lá igualdade, liberdade, fraternidade, né? E aí nós tivemos então chegando a Kardec com o Espiritismo. Kardec se aproveitou até do lema de Pestalozzi, que foi também um grande trabalhador, quando ele trazia aquela bandeira de trabalho, solidariedade e perseverança. E Kardec colocou no Espiritismo trabalho, solidariedade e tolerância. Pode ver que o trabalho está sempre presente, né? Jesus mesmo falou: eu trabalho, o Pai trabalha até hoje. Então o trabalho está sempre presente na nossa vida. Então nós vamos perceber que todos nós temos que realmente trabalhar. Eu citei as empresas porque a gente sabe, Jesus também foi um grande empreendedor, né? Ele trabalhava lá com seu pai, né, na carpintaria. Com certeza era um grande profissional, fazia belos trabalhos, mas chegou uma hora e ele falou assim: não, agora eu vou fazer o meu próprio empreendimento, né? Vou fazer o trabalho do meu pai. E saiu
também, como esse pai de família, a convidar. Convidou Pedro, convidou André, Tiago e todos eles. E é engraçado que ali ele não fala de salário, né? Ele só fala que eles teriam alegria no coração. Mas eles tinham seus trabalhos, logicamente recebiam o dinheiro lá, as moedas de César. Mas naquele momento eles iriam receber a alegria no coração, porque eles iriam justamente implantar o reino dos céus no coração dos homens. Mas falando da empresa, eu me recordo de uma historinha que conta-se, que tinha uma empresa e tinha uma pessoa que trabalhava mais de 20 anos, né, naquela empresa. Já estava estabilizado lá, e de repente entrou uma pessoa nova. E aí ela ficou assim toda com ciúme, porque essa parábola dos trabalhadores é um alerta contra o ciúme, contra a inveja, né, contra a reclamação, a murmuração que podemos fazer. E disse que ele chegou e ficava observando a pessoa nova que entrou, parece que tinha mais oportunidades do que ele. Aí ele falou, não, isso é injusto. Eu trabalhei tanto tempo aqui, trabalhando tudo certinho, eu vou falar com o meu chefe. Aí ele chegou, entrou na sala do chefe e foi falando, né? Chefe, eu vim aqui fazer uma reclamação. Eu estou aqui há mais de 20 anos e o Luiz, que entrou agora, né, parece que tem mais oportunidades do que eu. Aí o chefe, o patrão, fez que me ouviu, estava com o telefone e disse, olha, Roberto, espera um pouquinho aí, hoje o dia está meio atarefado, mas faz o seguinte, para você não ficar esperando, eu vou te dar uma tarefa. Eu gostaria de servir sobremesas aos nossos funcionários. E ali na esquina tem uma grande banca de frutas. Será que você não poderia ir lá e perguntar se eles têm, tipo, abacaxi, para a gente servir aos nossos funcionários? Ah, eu vou sim, chefe. Ele pegou e foi, né? Dali a pouco, ele retorna, e aí o patrão pergunta para ele, então, você viu? Ah, vi sim, eles têm sim. Mas tem quantidade suficiente para todos os nossos funcionários? Ah, isso eu não perguntei, não, você não me pediu. Aí ele falou assim, e tem outras coisas além do abacaxi? Ah, também não vi, não. Ele falou, tudo bem, homem, sente ali. Aí, e aguarda um minuto. Aí ele chamou o Luiz e deu a mesma tarefa, idêntica. Vá até a banca e verifique se eles têm abacaxi para a gente servir para os nossos funcionários. Aí o Luiz foi, dali um tempo ele retorna, mas ele traz tudo anotado, assim, né? Aí quando ele chega e fala assim, olha, tem abacaxi, custa tanto, tem laranja, tem isso, tem aquilo, foi tudo relacionado, né? Tudo certinho. Ele falou, e abacaxi, que é a prioridade que o senhor pediu, eles têm quantidade suficiente para todos os nossos funcionários. E como nós vamos pedir uma quantidade significativa, eu já até negociei um abatimento. Eles vão nos vender com desconto de tanto. E já até reservei. É só o senhor dar o aval que a gente fecha o negócio lá e eles entregam aqui para a gente. Aí o patrão falou assim, tudo bem, então pode ir. Aí saiu, né? Aí então o chefe lá, o patrão, chamou o Alberto e falou assim, Alberto, então, o que é tão importante que você tem para me dizer? O Alberto, que a essa altura já estava assim, se escondendo, né? Ele falou assim, não é nada não, deixa para lá. Ou seja, ele percebeu, né? Ele estava acomodado. Ele estava realmente, naquele momento, ele não estava agindo da maneira que ele deveria agir, né? Por isso, é que a gente sabe que nós temos que perceber que todas as empresas, né, elas investem. Lógico, elas querem o quê? A satisfação do cliente, a qualidade do produto. E elas investem nos seus funcionários, né? E existem normas, regulamentos, inclusive elas se preocupam até com tudo que ocorre à volta, né? Hoje em dia se preocupa com o meio ambiente, com a ecologia, com tudo isso. É claro que existem as exceções, mas a maioria realmente procura isso. Então nós vamos perceber que elas investem no trabalhador, para que eles possam estar sempre em condições, é um aperfeiçoamento contínuo. E aí a gente pode passar essa colocação da empresa para a casa espírita, porque lá no capítulo 20 fala justamente as mensagens, tanto de Erasto, que fala da missão dos espíritas, tanto Constantino, quanto Henri Heine, que fala também, e fala dos obreiros do Senhor. Mas a gente sabe, né, geralmente as pessoas falam assim, não, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Mas será que são só os espíritas? Foi citada a mensagem, a frase da semana do Papa Francisco. Ele não é um trabalhador da última hora? Né? O próprio Papa Francisco, e antes dele o Papa Bento XVI, quando esteve aqui,
ele falou da globalização que existe, né? E transforma muitos nós em diferentes. Nós nos tornamos vizinhos, mas não irmãos. Falta a fraternidade entre todos. Então é por isso que o Papa Francisco disse assim: eu vim aqui para servir. Por isso é que ele procura trazer uma mensagem diferente para todos. Mas nós, espíritas, nós temos, né? Muitas vezes na casa espírita a pessoa entra lá como os primeiros, né? Como ele citou, 3 pessoas para fundar essa casa de orações, né? E tirar para cá a multiplicação de todas as tarefas e tantas pessoas que chegaram e se agregaram. Mas aqueles que chegam primeiro, passam lá pela evangelização, depois tem a oportunidade de estarem, né, na mocidade, enfim, sempre vai se multiplicando e as tarefas vão fazendo com que as pessoas procurem então se aperfeiçoar. Por isso é que Joana de Ângeles ela traz uma proposta para todas as casas espíritas. Nós devemos seguir uma trilogia chamada espiritizar, né, qualificar para humanizar, para que nós consigamos realmente ter essa condição em nós, né, e fazermos o melhor. E aí nós vamos ver realmente os trabalhadores da última hora, que vamos dizer que é essa hora em que passamos por essa fase de transição, que já começou e que estamos passando. É só estudar o livro de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Ele fala, né? Divaldo mesmo ele diz que há inúmeros, milhares de espíritos que foram os primeiros na área da ciência, na área da filosofia, na área de tudo, né? Do aperfeiçoamento de todos da Terra, estão retornando para ajudarem nessa fase difícil, onde o próprio planeta passará também por essas transformações. Já está passando, né? É só ver os problemas de clima, os tsunamis, os terremotos, os vulcões aí em todos os lugares, mas a humanidade deve estar preparada para essas horas. É uma hora de vigilância e de vivência no amor, né? Aquela vigilância que Jesus pede de todos nós, porque é uma fase, já passamos, né, por guerras, e a essas alturas a gente não pode mais passar por isso. Nós temos que ter em nós, para buscar nessa paz, esse equilíbrio que deve haver entre tudo. Nós temos que pensar no indivíduo, nós, né, como espírito vem de tudo, né, e também na sociedade e na natureza, né, em tudo que ocorre à nossa volta. Então, nesse momento, é o momento em que os trabalhadores da última hora realmente serão convidados, né? Por isso essa mensagem, essa parábola é um complemento daquela anterior, quando fala de que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então que nós possamos realmente sermos esses trabalhadores da última hora, esses trabalhadores que vão realmente atuar da melhor maneira para fazer com que haja essa harmonia, esse equilíbrio, e possamos então marchar, sair de planeta de expiações e provas para um mundo de regeneração. E está perto. Dizem que é por volta de 2057, mas nós já estamos, né, no momento. Por isso é necessário que estejamos realmente atentos, né? Quando eu falei da mensagem do Papa Francisco, que é um trabalhador da última hora também, assim como tivemos tantos, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, temos tantos missionários. Podemos nos lembrar daquela falange de Ismael, que esteve aqui quando houve a transferência, né, da árvore do Evangelho, e que esteve tantas pessoas presentes ali, tarefeiros, trabalhadores, para trazerem realmente o movimento espírita da melhor maneira possível que pudesse estar aqui atuando. Então, ele falou da fé, né? Que muitas vezes não é nos afastar das dificuldades. Dr. Bezerra de Menezes, ele diz assim, que quando um cristão encontra muitas facilidades, ele se torna um cristão distraído. Agora, quando ele encontra mais dificuldades, ele se torna um cristão vigilante. Então, com certeza, teremos momentos de dificuldade, teremos muitos momentos de provações até, mas que nós estejamos realmente firmes, atuando, né, como verdadeiros tarefeiros, trabalhadores da última hora. E falando, lógico, da doutrina espírita, nós percebemos que todos os cursos, todos os eventos que há, são justamente para nos fortalecer, para nos qualificar para isso, né?
O Edson citou aí a escola de aprendizes de evangelho, né? Está quando começou, vemos isso, temos tantos cursos, tantos estudos sistematizados, tantas oportunidades que surgem para todos nós, seja através da Federação Espírita, seja através da USE, seja então do Conselho Espírita, enfim, não importa. O que importa é que nós estejamos então trabalhando pelo melhor, para nos transformar, para nos renovar, para que possamos realmente perceber a transformação desse planeta para um mundo de regeneração. Então é por isso que nós temos que realmente percebermos que todos somos chamados, e só seremos realmente escolhidos se estivermos atuando com devotamento e abnegação. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo fala lá, devotamento e abnegação são uma prece contínua. Toda a sabedoria humana reside nessas duas palavras, e que nós devemos então compreender isso e realmente estarmos atuando. Por isso é que nós vemos, né, lá na parábola dos trabalhadores da última hora, a preocupação era com o salário, né, com o dinheiro. Podemos nos lembrar de nosso lar, quando fala do bônus hora, e lá tem um alerta, apesar de ser escrito lá na década de 40 praticamente, de lá para cá muita coisa mudou, mas lá fala que o homem na terra ainda não sabe a natureza do serviço, né? Muitos alegam falta de vocação, pessoas, trabalhadores que matam o tempo, né? Achando que não estão fazendo nada de errado, mas lá está bem claro a mensagem, né? Todos pagarão bem caro a displicência. Então que nós possamos realmente ser esses trabalhadores, que possamos fazer o melhor que pudermos para realmente agir da melhor forma, né? Nesse planeta ainda que buscamos para passar para a regeneração. No início da leitura foi falado do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacíficos. Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Hoje a terra ainda é dos violentos, para os quais sobra o supérfluo, em detrimento dos pacíficos, para os quais falta até o necessário. Então que nós possamos nos lembrar, né, daquela própria mensagem de Francisco, quando ele diz que essa globalização ela faz com que nos tornemos assim indiferentes a tudo que há no mundo, né? Então trazendo um mal-estar que o cristão não consegue aguentar. A gente olha o que ocorre, porque hoje nós estamos ligados ao mundo todo, né? O mundo está em nossas mãos, através do celular, através do aparelho, porque a globalização, a internet, tudo isso, né? Às vezes estão todos ligados, e no entanto a gente ainda tem aquela indiferença. Então que nós possamos realmente refletir sobre a mensagem de hoje e percebemos que somos todos os trabalhadores. E aqui nessa casa nós temos os trabalhadores. A gente quando chega assim, fica assim até... são tantos trabalhadores que a gente vê em todos os cantos, prontos a servir. Então nós queremos congratular com todos esses trabalhadores aqui da Seara das Fraternidades, agradecer pelo trabalho amoroso que todos fazem aqui em todos os cantos, né? Com dedicação, e dizer a todos, né, para não se preocuparem lá com a reclamação dos trabalhadores da última hora, porque nós todos somos aprendizes na seara do Senhor, e muito ficamos felizes em demonstrar nosso amor, porque o trabalho desse momento é um trabalho com Jesus, e o nosso pagamento será em moedas de luz. Então espero que todos continuem, né, atuando da melhor maneira possível para tantos os encarnados quanto os desencarnados nesse trabalho abençoado que se faz nessa casa de orações. E para finalizarmos a presente exposição, eu me recordo das palavras de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele disse que lá nas primeiras horas chegaram todos os viajores do espaço, né? Que veio lá, espíritos de Alcione e tantos outros lugares, e hoje reencarnam também aqui na Terra. Eles vieram no início, na época da transição das formas, e agora estão também nessa época de transição, tanto do globo quanto da humanidade, né? Então,
nós podemos terminar dizendo que nós todos também somos viajores no espaço, no tempo. E Maria Dolores diz assim para todos nós: viajor, segue o caminho que a fé já proposto. Vence o frio do desgosto que te gera o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vá à sombra em derredor nas trilhas de elevação. Esquece as pedras e empeços que te sujam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangue dos pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa. Jamais te afaste do bem. Faze do verbo teu facho, da verdade e da esperança, e acende a luz que te alcança por brilho dos dias teus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então, que Deus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Muito obrigado a todos, e que essa casa continue comemorando esse aniversário de 20 anos e que se estenda por muito mais tempo, procurando sempre fazer o bem para todas as pessoas que aqui chegam, né? Ainda carregadas de aflições, de problemas, mas como foi falado na mensagem dessa semana, né? Deus está presente ao nosso lado sempre, que assim seja.